Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao canal Baleário, episódio 15 do Futebol de Aveiro. Estamos hoje na presença do técnico do Carracosense, Nuno Gonçalves. Muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Boa tarde. Obrigado também pela facilidade que foi trazê-lo cá. Mister, Eu que agradeço o convite. como de costume aqui, quando trago cá os treinadores, a primeira questão que coloco é sempre apresente-se a si, ao mundo do futebol por onde passou e também à equipa técnica. Ora bem, meu nome é Nuno Gonçalves, tenho 46 anos e ando no futebol desde tenra idade. Como jogador, pouco, mas depois comecei a treinador com 19 anos, como adjunto sénior, na zona do Porto, portanto, Lessa de Valio, São Félix da Marinha, Grijó, que foi o meu clube como jogador. Portanto, depois, a partir daí, a pessoa com quem eu estava a aprender desligou-se um bocadinho do futebol e eu lancei-me no futebol popular de Espinho. Portanto, onde treinei alguns clubes com relativo sucesso, felizmente. Até que depois deu-se a transição para o futebol distrital, pelas portas do ADN, né? Onde passei 5 épocas muito boas, na nossa ótica, como é lógico. Né? Claro. E de onde transitaram o Marcos Silva, que é o meu companheiro de trabalho neste momento no Carracosense, e o Cristiano é novo, que toma conta dos guarda-redes, portanto somos 3, e viemos... emigramos cá dentro, né, do futebol distrital, de Nogueira da Rajola para Carracosa. Mister, foi fácil chegar a acordo com o Carracosense ou como surgiu também o convite? 5 minutos. Normalmente, quando me querem, eu não faço muitos folclores, eu aceito. É porque quiseram. Portanto, em 5 minutos sentámos-nos e resolvemos a questão. Foi o trabalho que, acredito que foi o trabalho que nestes últimos dois, principalmente os 2 últimos anos, Nogueira da Rajola que o trouxe, que se mostrou ao futebol. Sim, quem me conhece antes, já há coisas que nós fizemos, nomeadamente no futebol amador, que é um futebol muito singular. É com muito gosto que eu vejo, por exemplo, a Quinta de Paramos, na Taça de Aveiro. Eu fui treinador da Quinta de Paramos, ganhei uma taça de espinho lá. O Luís Berristas foi um grande adversário da minha vida futebolística lá. O próprio Cadinha, que também faz parte do futebol popular do lado ovar. Portanto, é um futebol que, tal como o distrital, acarreta muitos sacrifícios e muitas coisas e trabalha-se lá muito bem. Portanto, se calhar isso também fez com que desse um bocado nas vistas ou as pessoas começassem a reparar. É evidente que o trabalho no ADN foi um trabalho muito bom, porque nós subimos, na altura, em primeiro lugar, à frente de clubes ditos muito mais capazes, não é? E normalmente, quando todos vaticinavam que o ADN, que após subir descesse, que era o normal nas equipas que sobe e desce, e nós mantivemos a equipa durante 4 épocas consecutivas com algum mérito, e com alguns jogos bonitos, e com algumas classificações meritórias, e com golos bem trabalhados, e com jogadores a aparecerem para outros clubes, não é? E a serem cobiçados por outros clubes. Exatamente, e trouxe, agora que está numa realidade distrital e estamos a falar de futebol popular, quais são as maiores diferenças e se aqueles jogadores que vêm do futebol popular para a distrital têm dificuldade em adaptar-se? Depende às vezes, sabe que o distrital acarreta um bocadinho mais compromissos e sacrifícios, não é? Portanto, nós temos que ter essa sensatez e perceber que quando há um clube no futebol distrital que nos paga para nós fazermos um trabalho, não pode haver determinadas benesses ou determinados facilitismos. O futebol popular é uma forma, às vezes, de manter o bicho aceso quando não se tem vida para ter o compromisso que acarreta no futebol distrital. Agora, aparece muita gente, nomeadamente treinadores, a aparecer no futebol distrital, no futebol amador, que começam a dar nas vistas, porque se aperfeiçoam, porque trabalham com gosto, vão experimentando coisas, e depois aparecem alguns jogadores que, ou porque nunca quiseram jogar no futebol distrital, porque acham que aquele dinheiro não é um dinheiro que lhes vá fazer grande diferença. Então vão para ali e dão nas vistas. E às vezes, como estão tão acomodados a determinado tipo de convívios, digamos assim, e de facilidades, não é? Independentemente de haver compromisso lá também, há uma certa dificuldade, às vezes, de adaptação às cargas horárias, ou não poder falhar um treino, para poder jogar. Portanto, são coisas diferentes. Agora, há jogadores que às vezes também se adaptam, não é? E eu, na altura, quando viemos do ADN, da Quinta para o ADN, trouxemos alguns jogadores. O ADM não pagava nada a ninguém, portanto nós tivemos que nos reforçar nessa base e adaptaram-se. E alguns ainda ou pelo menos um ainda está a jogar no ADN, e marcou um golo no último jogo, no domingo, com muito gosto que eu vi, o Wilson Santos, que foi um dos que me acompanhou, e era um menino, portanto, e agora já está um homem feito. Mas veio de lá também.
Mister, agora com a realidade carragosense, quais o Presidente João, que objetivos já colocou em cima da mesa? Olha, Sei que podemos saber. podem saber, como é evidente, assegurar a manutenção o mais rápido possível. Portanto, e as palavras dele, se tiver que ficar em quinto, sexto, sétimo, não tem problema nenhum, desde que se faça um campeonato com compromisso, com dedicação e onde o nome do Carragosense seja posto em alta, não é? Portanto, eu sei porque eu costumo fazer essa pergunta, portanto, isso terá a ver com algumas responsabilidades que o Carragosense diz ter tido nos últimos anos, nas últimas épocas. O Carragosense tem uma história no futebol distrital de Aveiro, não é? Com muitas presenças no Campeonato Sabe-Segue, e quando baixou não conseguiu voltar lá. Portanto, é a terceira época que está na primeira divisão, portanto, com 2 épocas onde prometeu muito, não é? Nomeadamente a última, segundo eu fui adversário, portanto empatei cá e perdi em casa, não é? Mas logo se viu o plantel que existia, portanto, e as coisas que se falam, e às vezes as coisas que se falam, fala-se demais, portanto, não é como começa como acaba, e lá dentro é que as coisas se mostram. Este ano nós não temos pressão rigorosamente nenhuma, portanto, o Carragosa não quer pressão. Pressão, eu sempre digo que pressão é ter uma doença terminal, ter que a vencer, é pôr comida no prato, são coisas que realmente acarretam pressão. O jogo de futebol é uma coisa bonita, uma coisa alegre, não há necessidade de vir para lá pressionado, porque ninguém pressionado consegue exponenciar as suas capacidades, eu acho. Portanto, e a minha forma de lidar foi sempre nesse sentido. Muita pressão não. Portanto, isso, a gente gosta do campo cheio, comete um erro, paciência, mas a seguir está a fazer igual. Portanto, e o Carragosa não quer holofotes de pressão, nós não somos obrigados a nada. A não ser empenharmos-nos, domingo a domingo, exatamente, a defender um emblema que faz tudo para que não nos falte nada, e o Carragosa é um clube subejamente conhecido no mercado do futebol aveiro por cumprir, escrupulosamente, tudo aquilo que se compromete, porque nós sabemos que há clubes que não cumprem, prometem e não cumprem, portanto, isso é assim. E o Carragosa tem esse apanágio de cumprir, portanto, eu também me informei, faço o meu trabalho de casa, como é evidente, claro, não é? E se eles fazem esse sacrifício, nós pelo menos o compromisso e a entrega temos que a dar. Portanto, o Carragosa este ano vai lutar rapidamente para fazer pontos. Mas, sabe como é o futebol, não é? Isto nem sempre aquilo que parece que vai ser, E às vezes uma equipa que parece que está a lutar para não descer faz um grande campeonato e está lá em cima, e aqueles que são subejamente conhecidos e que têm uma equipa fantástica, um plantel maravilhoso para subir divisão, têm alguma dificuldade às vezes em manter-se, não é? Portanto, às vezes não adianta traçar grandes cenários, é trabalhar, é ver as coisas, saber olhar para elas, saber separar o trigo do joio, naquilo que interessa filtrar e aquilo que não interessa, porque há coisas que não interessam. Há coisas que não interessam dizer, na minha opinião. Portanto, eu não tenho que vir aqui dizer isto e aquilo só para mostrar o que sou. Não, eu sou o que sou. O senhor há bocadinho perguntou-me o que é que levou o Presidente o que é que deu nas vistas para o Presidente. Pensei que era essa a pergunta que o senhor me ia fazer. Eu ia dizer, eu tenho que lhe perguntar a ele, porque eu não faço ideia, que ele também não me disse. Ele disse, precisava que viesse treinar o Carragosa. Em 5 minutos nós fizemos esse acordo, e os convites que tive, não vou dizer que tive, não é? Não interessa a ninguém saber, portanto, não me interessa se o Presidente do Carragosa convidou 10 treinadores e eu fui o 11º. O que eu sei é que agradeço que me tenha convidado, e agora vou tentar demonstrar a ele e a outros que possam ter dúvidas que ele fez a escolha certa. Portanto, isso é o meu trabalho. Mister, da época passada para esta época houve aqui uma autêntica revolução em termos de plantel. Acredita que vai ter muito mais trabalho por ter que juntar estas peças todas? Dá sempre mais trabalho. Quando o senhor tem um plantel que já está lá, com 80% ou 90% dos jogadores, e chega lá, o senhor pode ter uma ideia, mas às vezes já há determinadas coisas que são implantadas e os jogadores já se conhecem, já há determinados automatismos, algumas coisas que são criadas, e às vezes o treinador até se adapta a isso, na minha maneira de ver. Quando vai tudo do zero, quase, é tudo novo, portanto, nós temos a nossa ideia e vamos tentar passá-la para a cabeça dos jogadores, e os jogadores vão tentar vir ao encontro da minha. Há sempre uma coisa que nós temos que, nos inícios das épocas, e nos clubes novos, e nos plantéis novos, eu costumo dizer, se vocês permitirem que eu entre na vossa cabeça, da mesma forma que eu permito que vocês entrem na minha, e vamos frequentar a cabeça uns dos outros, é mais fácil nós levarmos alguma coisa daqui. Quem acha que sabe tudo e não deixa entrar lá a informação, meio caminho andado para não conseguir fazer nada, não é? Nem evoluir. Tanto de um treinador como de um jogador. Há treinadores que acham que sabem tudo e nunca aprendem. Eu já aprendi este ano.
num mês e qualquer coisa, foi no dia 24 de setembro, fez um mês que estou em Carregosa. Portanto, já aprendi coisas, é evidente, não é? Com outros jogadores, com outros cenários que a gente encontra, não é? Quando você está há 5 anos num clube, o bacalhau às vezes é sempre o mesmo porque é comprado no mesmo supermercado, estamos habituados. Agora a gente vem aqui e muda de tasco. E já aprende outras coisas. Portanto, e os jogadores têm que ter essa capacidade. Nós apanhamos um cenário negro, porque no dia que eu me comprometi com o presidente João Campos, perguntei-lhe, agora vamos lá ver, quem são os nossos jogadores? Não temos. Ainda. Ou seja, porquê? Porque houve um espaço de tempo em que provavelmente o Carregosa teve que se reorganizar em termos de treinador, digo eu, e quando nós fomos tentar falar com toda a gente, já toda a gente estava mais ou menos encaminhada. Portanto, sobraram 4 jogadores, não quero falhar em números, mas pelo menos 4 jogadores do ano passado, e fomos à procura. Não é? E conseguimos fazer um plantel com 24 jogadores que temos, não é? Com uma mescla de experiência, de jogadores com algum nome, não é? E uma mesclazinha de jogadores de primeiro ano sénior que vêm com, enfim, alguns pergaminhos e se calhar alguns podem ser alguma surpresa, portanto, e vamos tentar fazer com esta junção uma equipa competitiva. Não é? Falou muito bem, que era uma pergunta mais para a frente, mas falei na experiência. Eu estava aqui nos meus apontamentos, são 5 jogadores acima dos 30 anos. Estou a lembrar do Mendes, do David, do Catarino e por aí fora. O David já está acima dos 40. É um caso raro. O David foi ao armário buscar o material para voltar ao futebol. Porque ele despediu-se o ano passado. A esposa fez uma homenagem e ele pôs tudo no armário. Não é? E eu ele só perguntou o que é que eu precisava. E foi ao armário buscar as coisas com 40 anos. Fez 40 anos no dia 6 de agosto. Portanto. Exatamente. E parece um jovem. Já está e parece um jovem. Continua bem tratado, isso é verdade. Mas também, no entanto, tem muitos jogadores com 19 anos e acho que 14 jogadores entre os 19 e os 23. É verdade. Para a realidade do carregosense, como dizia há pouco, é um bocadinho diferente. Dá mais gosto, mais gozo trabalhar assim em equipa jovem que tem muito margem de progressão. E eu tanto me adapto a trabalhar com os jovens como com os jogadores mais velhos. Portanto, não é por aí. Dá mais trabalho os jovens, porque os jovens às vezes não têm a capacidade, às vezes emocional, de perceber determinadas coisas, tanto em jogo como na convivência. Eu às vezes pergunto ao jogador qual é a formação desportiva. Se o jogador tem formação desportiva, ele vai me dizer, joguei aqui, joguei ali. Não, isso não é, isso é o percurso. Exatamente. Formação é saber estar sentado ao lado de outra pessoa que quer o mesmo que tu. Chama-se formação, é formação cívica, se for no trabalho. Formação desportiva porque é dentro de um balneário de futebol. E há jogadores que, desde que viram o Cristiano Ronaldo usar umas determinadas botas, acham que ao calçar aquelas botas já são jogadores de futebol. E depois põem os calçõezinhos até para baixo e tal, para aquelas coisas que nós vemos nos jogadores mais jovens. E às vezes é preciso educar. Mas o David, o Mendes, o Catarino, os jogadores que estão acima dos 30, são úteis para, de vez em quando, facilitar o trabalho ao treinador. E eles próprios dizem, anda cá, meu Melro, olha, não achas que isto é assim, assim? E tal, pronto. E às vezes até é mais fácil. E uma pessoa às vezes pergunta, o que é que se passa aí? Nada, está tudo ótimo. Mas é um desafio maior. E o Carregosa, neste-me só fazer esta ressalva, o Carregosa dá-me a impressão, e eu estava do lado de lá, da barreira, digamos assim, no Grande Regador, fica do lado de lá, o Carregosa parecia o Qatar do futebol distrital Aveiro. Quem queria dar uma prenda à mulher vinha fazer uma época a Carregosa. Ou quem queria fazer umas férias boas faz uma época em Carregosa. Porque parece que o Carregosa pagava muito e tal. As coisas às vezes não são aquilo que se diz. Exatamente. Então, este ano o orçamento baixa, foi como foi dito, e eu não tenho problema nenhum. Eu vinha habituado a trabalhar sem orçamento. Exatamente. Isso para mim é uma coisa que nem sequer... É evidente que se há para uns também há para outros, isso aí a gente pode sempre bem com ele. Mas o que é certo é que baixou e o facto de haver muitos jovens tem a ver também com isso. Se bem que até hoje em dia um jogador jovem de primeiro ano sénior, segundo ano sénior, quando se vai fazer um acordo com ele, já abrem a boca de uma forma como se tivessem 30 e tal anos. Tive aqui um treinador que disse o mesmo há uns tempos atrás, é verdade, e com jovens a sair de júniores. Mister, o modelo de jogo vai assentar em que pilares? Olha, nós vamos tentar arranjar uma maneira de meter a bola na baliza deles e inventar 1000 maneiras de não deixar-los meter a bola na nossa baliza. Portanto, eu gosto de equipas que se apaixonam pelo jogo. Portanto, foi sempre assim. Nós estamos... O chavão
gostamos de ter a bola, tal, posse de bola, gostamos de ter a bola, mas se eu não a tiver a marcar golos também está bem, desde que ganhe, está bem. Portanto, há sempre um mistozinho. Quando você está com dificuldades, agasalha-se. Quando você está com confiança, vai para cima. Portanto, o modelo, a gente gosta de jogar a bola no pé. É o modelo que nos assenta, sempre foi assim. Portanto. Agora o resto, nós às vezes vemos o que é que dá. É como o senhor vai a um casamento ou uma comunhão e pode ir com muita fome, chega lá e come aquilo que tem. Se houvesse mais, comia mais. Se não há, come aquilo que houver. Portanto, no jogo, nós vamos preparados para uma coisa. Nós no domingo íamos preparados para ganhar e empatámos. Porquê? Estivemos a perder, ganhámos, virámos para 2-1, tivemos um jogador expulso antes do intervalo e só deu. O Songuia depois foi para cima, marcou um golo com mérito, nós falhámos o 3-1 várias vezes, foi o que deu. Queríamos mais, mas foi o que deu. Agora não vale a pena pensar nisso, nem vale a pena estar a chorar. Portanto, nós, que é o modelo competitivo, uma equipa que seja difícil de bater, que as pessoas respeitem. Não por aquilo que soube falar do Carregosa, mas por aquilo que o Carregosa é. É um bom espírito de grupo, uma união, porque o senhor sabe, com certeza melhor que eu, ou também como eu, que nem sempre o jogar bem aparece. Às vezes aparece o jogar mal e ter que ganhar na mesma. Exatamente. Porque há dias em que as coisas não aparecem, não sei, não é? E então ela tem que entrar de alguma maneira, nem que seja aos empurrões. A gente tenta, não se joga, luta-se. Se dá para jogar, ótimo, desde que não se deixe de lutar. Portanto, vamos tentar fazer a nossa parte, não é? Muito bem. O modelo de taça, e há pouquinho estávamos a falar do modelo de taça, é o ideal para este arranque de época, com estes 3 jogos. Olha, eu acho que fizeram isto para as equipas terem uma pré-época melhor. Não é? Parece que havia dificuldades, calhar, em marcar jogos de treino, e eles fizeram uma coisinha assim para nós termos uma pré-época diferente. Portanto, é assim que nós estamos a olhar para ela. Porque este modelo não é um modelo que eu acho que nesta fase tão precoce, né, tenha muita lógica. Se é uma competição que toda a gente quer ganhar, acho que não devia de ser assim, tão cedo. Devia-se deixar passar algum tempo e depois os jogos serem... Enfim, ou se eles quiserem fazer um grupo, começar mais tarde, porque, repare, estamos a começar com 3 ou 4 semanas de trabalho, uma coisa que é doer, não é? Ou que supostamente é doer, mas eu penso que toda a gente está a levar isto como se fosse uma pré-época. Vamos fazendo experiências, provavelmente as equipas que vão começar o campeonato dia 3 de outubro, a maior parte delas, ou grande parte delas, os 11 não vão ser os mesmos que começaram agora. Exatamente. Se calhar ainda há treinadores a tentar perceber o que têm, pronto, embora as inscrições já sejam feitas, mas até não se pode fazer mais. Mas nós lá está, fazemos o que nos mandam, é para competir, pronto. Falhamos a primeira jornada porque também nos disseram para não jogar. Exatamente. Eu acho que não havia gravidade nenhuma, não é? Já tinha passado o pior. Provavelmente hoje estaria diferente, não é? Porque o primeiro jogo teria sido... fazia com que as coisas fossem diferentes, não é? Exatamente. Porque nós provavelmente até podíamos ter ganho o primeiro e ter ganho o segundo, ou podíamos ter perdido o primeiro e ter ganho o segundo, porque uma coisa funciona em função da outra. Agora vamos para o terceiro, que é o segundo, mas para nós ficarmos na linha de possível apuramento temos que ganhar. Exatamente, não há outra hipótese. Que é um jogo difícil, não é? E é um derby e nós temos que ganhar. Portanto, provavelmente o primeiro jogo fazia toda a diferença, mas pronto, vamos com o que temos, não é? Ok. Em Carregosa, já não vou lá há alguns aninhos, em termos de condições de trabalho, eu sei que para um treinador nunca as condições de trabalho nunca são as ideais, mas tem os mínimos para se fazer uma boa época. Eu nunca fui de me queixar muito, mas o que nós temos, desde que haja o básico para nós trabalharmos, nós não temos horários para treinar, temos bolas para treinar, temos equipamentos para treinar, temos água para tomar banho, portanto, temos um bom relevado. Faz um bocadinho de frio, mas isso faz parte. Isso faz parte. Ainda não chegou o inverno. Isso faz parte. Ou melhor, vai fazer. A gente sabe que vai fazer, mas para já ainda se vai manter. Mas as condições são boas. E não falta nada aos jogadores. Portanto, aquilo que se promete cumpre. Portanto, nós temos que dar a nossa parte. Não é? Se o jogador não tem compromisso, isto... Eu acho, muitas vezes há um cenário que está traçado numa pré-época e no final não se conseguiu. Porque o treinador e tal, não sei o quê. O treinador paga sempre, não é? Mas se nós fomos lá atrás, ao início, e no final, toda a gente caía. Não era só o treinador. Porque o treinador não é culpado do Carregosa ter empatado 9 jogos. Ou ter empatado 9 jogos, acho que empatou 9 e 5 jogos. O treinador nem sempre é culpado disso, não é? Elas foram após, foram ao lado, entraram na nossa baliza, e no final, tal, uma equipa boa e tal, não conseguiu. Ou se falha equipamentos, ou falhou a luz, ou falhou a água e cria desmotivação. Quer dizer, isso tudo junta
no final o objetivo não foi cumprido. Porquê? Toda a gente teve culpa, não é? Portanto, o Carregosa neste momento tem as condições. Eu tenho material para treinar. O pessoal está lá horas, nós treinamos, não falta nada. Portanto, nós temos que fazer a nossa parte. E quando a palavra compromisso existe, há que o ter. Quando não se tem, e a gente também filtra logo, não é? Quem vem só para ver andar os comboios, facilmente se topa, não é? Exatamente. Por isso é que há remodelações e ajustes de plantéis, às vezes cedo, em dezembro e tal. Pronto, eu costumo dizer que às vezes quando as coisas acontecem no cenário de esticar a corda, às vezes peço desculpa de não ser tanto como aquilo que os outros queriam, mas não dá mais. Temos que separar. E felizmente os meus grupos têm sido grupos bons, grupos unidos, que na hora da dificuldade vão lutando e vão dando as mãos. Portanto, nunca houve problemas de balneário nos clubes onde eu passei. As coisas, eu costumo dizer, quando se nota uma dorzinha de barriga, toma-se um comprimido. Dá-se ali logo, que é para matar o bicho, depois, o vírus. E depois, se aquilo alastrar, isto já tem que ser um indivíduo já com outra patente, um cirurgião, uma coisa assim, porque já não é para mim, portanto, já não quero perder tempo com isso. Até porque às vezes perde-se tempo em determinadas coisas que às vezes não... Nós temos uma realidade, nós estamos onde estamos, não é? Nós estamos em Nogueira de Corabo, não é? E o clube é ali, Carregosa, que fica onde fica, dizem que é longe, não é? Mas eu chego a casa à mesma hora que normalmente chegava quando era o treino do ADN, portanto, as pessoas às vezes, é longe e tal, pronto. Mas nós estamos na primeira divisão distrital, nós não estamos na primeira liga. E muitas vezes há diretores que pensam que dirigem um clube de primeira liga e querem coisas como se fosse na primeira liga. E há treinadores que acham que estão na primeira liga. Assim como há jogadores que acham que estão na primeira liga. Mas nós estamos onde estamos. A nossa realidade é esta. Não adianta nós, às vezes, queremos fazer mais do que aquilo que somos capazes, porque não vamos fazer nem sequer aquilo que somos capazes. Eu acho que deve haver essa sensatez entre cada um. Não é? Exatamente. E eu treino 3 vezes por semana. E não vou treinar 4 vezes por semana. Que eu tenho mais que fazer. Não sei se está a ver. Não. 4 vezes por semana, mais o sábado ou o domingo, exatamente, não ganho para isso. E se me dobrassem o que eu ganho, eu ia não continuar a treinar as 4 vezes. Desde que os treinos que eu faça, os 3, se calhar sejam equivalentes a outros que fazem 4. Cada um sabe a maneira como trabalha. Exatamente. Eu vou confiando nisso. Porque os jogadores são novos, e ainda por cima este plantel que é jovem, não é? Os que são casados têm a família. Isto é uma primeira liga, não é? Exatamente. Há o trabalho, há um guarda-redes que eu tenho que é patrão de peladura e obras e trabalha e chega e faz o treino como se tivesse 20 anos. Não é? E outros têm outro tipo de trabalho, o Mendes também anda na construção, por exemplo, trabalham e fazem 4 vezes. Acho muito. Eu acho muito. Não. É a realidade em que estamos. Agora, às vezes, há equipas que às vezes na segunda divisão fazem 4 treinos. Pronto, cada um, eu não critico, agora eu não vou fazer, porque eu acho que nós estamos onde estamos. Às vezes queremos fazer mais do que aquilo que é suposto e transformar isto numa coisa que não é suposto ser. Portanto, nós ainda temos que olhar para as coisas como elas são. Eu acho assim. Exato, mister. Vamos agora sair um bocadinho do que é o futebol sénior. O Carregosense há muitos anos que não tem camadas jovens, ou quer dizer, melhor, não tem os júniores, principalmente, está a aproximar-se, mas como é que olha ou que relação é que há com o departamento de formação? A relação é boa, até mas olha, deixa-me... uma gestão de horários. A relação é boa, mas deixa-me só dar um exemplo, que eu vou-lhe dar um exemplo. Nós tivemos 2 lesões agora, nessas últimas semanas. Eu pedi 2 jogadores dos júniores, da camada mais alta, abaixo. Um miúdo até já tinha andado a treinar connosco. Pedi 2 jogadores para virem lá ao treino. E os próprios jogadores não puderam vir porque provavelmente os pais disseram que eles tinham que estudar, ou porque, quer dizer, nesse sentido, a mim não me faz jeito nenhum o facto de ter júnior. Vai fazer jeito ao Carregosa um dia mais tarde, se conseguir aproveitar alguma coisa, não é? Para o Carregosa seria bom se conseguisse ter uma equipa de júniores e formar uma equipa de júniores para tirar algum partido disso. Nós temos alguns jogadores, o Gonçalo Pinho é daqui, o Marinho é daqui, espero não me estar a enganar, mas tínhamos mais o Fernando, que abandonou, que também era daqui. Estes talentos, ou os jogadores mais habilidosos, se forem capazes de os trazer, daqui a uns tempos já não é preciso o Carregosa fazer um esforço financeiro tão grande como às vezes faz para ir buscar jogadores fora.
Nós temos grupos que vêm em carros de 5 aqui, 5 ali, 5 ali, porque não há jogadores aqui. Não há jogadores aqui. O Carregosa teve sempre que ir buscar jogadores fora. Há de reparar que os capitães de equipa do Carregosa nos últimos anos são sempre jogadores novos. Exatamente. Não é? Nem jogadores da terra. Não é? Portanto, não tem. Este ano é o Mendes, o capitão, que foi o que embrigou a braçadeira, foi o que eu escolhi. Mas no núcleo está o Ibra, que estava do ano passado, está o Soares, que estava do ano passado, está o Chaves, que estava do ano passado. Mas por nome, o ano passado era o Pedro Justo, ou o João Magalhães. Quer dizer, são sempre jogadores de fora. Não há o Gonçalo Corredor era um jogador da casa que quis ir embora, por exemplo. Perdeu-se um jogador da casa. Eu acho que as camadas jovens é para isso, não é? Portanto, não é para só... Aliás, há equipas que são obrigadas a ter camadas jovens para competir. Exatamente. Sobe da primeira à elite, tem que ter camadas jovens. Exatamente. Pronto. É obrigatório fazer um escalão, mas se não houver miúdos para fazer um escalão, o clube desiste, ou volta a descer. Qual é essa obrigação, não é? Não entendo isso. Se for uma vila que não tenha miúdos, não se vai inventar... Até mesmo que se dê um subsídio para que se faça filhos, esses filhos vão demorar uns anos a crescer, a equipa vai ter que competir sem miúdos. Agora, as camadas jovens eu vejo, é uma realidade diferente. Já tínhamos também no ADN, porque a parceria com o Sporting Clube de Braga estava a surtir efeitos e o ADN já tem alguns escalões. Isso é sempre bom, porque sempre foi bom. Eu, em todos os clubes onde eu joguei no Grijó, joguei no Santo António, já tínhamos camadas jovens. Eu fui treinador de iniciados, um ano, que também foi uma experiência para nunca mais repetir. Porque eu gosto de treinar os jogadores e não os familiares dos jogadores. Às vezes é isso que acontece. Com todo o respeito que eu tenho, mas acontece muitas vezes isso, não é? Ou ter que ficar com um jogador porque o pai tem um restaurante importante na freguesia e um restaurante, ou é construtor, ou uma coisa qualquer, já me aconteceu há muitos anos atrás. Havia de ficar um miúdo porque o pai dá uns equipamentos e tal. Vocês estão a dizer a sério, estão a falar a sério. Ok, está certo, está tudo bem. Naquela altura era miúdo, já deixa lá ver o rapaz. Pois. Pronto, agora o Carregosa tem... teve agora uma rapariga que foi transferida para um clube. Para o futebol do Porto. Mas acho que o Carregosa tem que pensar nisso. Não é? Está com dificuldade em fazer a equipa de júniores. Falta jogadores. Faltam guarda-redes, que eu sei, faltam ponta-lança, que eu sei, faltam jogadores, pronto, não há. Ou fogem para outros vizinhos, porque nós estamos com o Alcambrança aqui ao lado, que tem camadas jovens, e há São Joanense aqui, portanto, Oliveirense. Quer dizer, isto é um trabalho que tem que fazer. E eu acho que até o Carregosa faz, porque o Carregosa dinamiza. Se você chega lá daqui a bocado, está lá um batalhão de gente. Carros, os pais vão com os miúdos e tal, os escalões a funcionar. Só espera que não se perca, como é lógico. Exatamente. É o futuro deles que está em causa. Não é? Bem, estamos mesmo a terminar, até porque isto até que um bocadinho tem que ir ao treino. Só mais duas questões. A primeira, que já sentiu a relação que a equipa poderá ter com a massa adepta? Ou já a conhecia? Vou-lhe ser sincero. Eu venho de uma realidade do clube que eu treinava que ninguém tem. O pessoal de Pousadela, que é a vila que traz o nome ao ADN, metia mais gente nos campos fora do que a própria equipa da casa. Toda a gente seguia aquilo. Eu, quando chego a Carregosa, fiquei desiludido porque Carregosa não mete ninguém. Com todo respeito. Ou os horários dos jogos coincidem com o horário da missa, ou alguma coisa do género. Mas vejo pouca gente. Acho que um clube como o Carregosa, que andou onde andou, que tem os pergaminhos que tem, que já fez equipas monstras, como você deve saber, não é? Devia ter mais gente, não é? Se calhar tem os familiares dos jogadores e alguns adeptos indefetíveis que vêm realmente, mas eu já cá vim 2 vezes pelo ADN, já vim ver jogos, já vim ver o Carregosa Passos Brandão, já vim ver o Carregosa São Vicente, já vim ver o Carregosa Relâmpago, jogos que me estou aqui a lembrar, um jogo com o Avarense meteu o dobro, o triplo, como é lógico, mete sempre mais gente, mas o Carregosa não tem muita massa adepta. E eu penso que às vezes os jogadores até olham e dizem, então, mas onde é que está o povo? Onde é que está o povo? E houve um treino até que estávamos a treinar e alguém disse, eu disse assim, está ali 10 pessoas, agora vamos fazer uma peladinha para entreter aquelas 10 pessoas. Foi no dia da apresentação, no dia 24, é um sábado, e há um jogador que diz assim, mas isto ao domingo não é muito mais que isto. Disse, não, mas eu já mandei o padre avisar na missa que nós, que este ano que queremos chamar o povo e que vamos fazer aqui umas coisas diferentes e tal. Foi uma brincadeira, no sentido de ver que realmente
podia vir mais. Apesar de no domingo não estar uma casa muito má. Mas comparado com outras casas que já vi, o Sangué também trouxe muita gente. Lá está, se a outra equipa aderir, está sempre meio-meio. Nós nunca temos uma superioridade que se possa dizer... O 12º jogador. Nós fomos fazer um jogo aqui há uns anos de Lobão ADE, na segunda divisão distrital, que era um jogo de subida, não é? Normal. Fomos agarrar um empate lá, com 1.500 pessoas na bancada, 500 de Pousadela, mas 1.000 de Lobão. E então foi um motivo de reportagem aí numa rede social qualquer, a segunda divisão distrital, repara nesta bancada. É evidente que não se estava a filmar a outra, não é? Mas aquela bancada leva 1.500 pessoas. Estava repleta e, por acaso, dá um certo elan estar ali, não é? Pronto. Carregosa não tem muita gente, eu acho, mas pode ser que as coisas venham a acontecer e as pessoas que venham com curiosidade de ver alguma coisa nova e que apareça. Não é? Exatamente, aproveitando essa deixa, e ao fim peço sempre aos treinadores para deixarem uma mensagem aos adeptos, e eu se calhar uma boa altura para pedir apoio. Por isso, olha, assim, nós às vezes somos suspeitos em pedir, não é? Eu já tive adeptos que têm olhos na cara e outros que não têm olhos na cara. Nós próprios às vezes também somos injustos em algumas alturas da nossa vida, não é? Mas eu quero acreditar que os treinadores, os jogadores, quando vêm para um clube de futebol, que dão o máximo. Nós tentamos puxar por eles para dar o máximo. Quem não dá, não joga. Ou quem não serve, sai. O treinador, quando não dá o máximo, o presidente agarra e convida-o a sair. Portanto, isto é a lei. Quem decide está lá para fazer as coisas. Nós sabemos que há muita gente que vem ver o futebol e que está cansada da semana que teve. E aparece para dizer mal de tudo e de todos. Não é? Nada está bem. Não é? E nunca vai estar bem. Por mais que o senhor faça bem, nunca vai estar bem. Às vezes é preciso um bocadinho de tolerância para as pessoas perceberem que os jogos de futebol são 90 minutos de um espetáculo, a pessoa paga um bilhete para ver o melhor de cada um. Há alturas em que a pessoa consegue dar o melhor, há alturas em que a pessoa... É como um teatro, nem sempre o ator faz o seu melhor papel. Às vezes a pessoa vai ver ao sábado e grande trabalho que ele fez, e vai ver a matinê de domingo e o homem hoje não esteve bem. Estava cansado no sábado, mas no sábado esteve bem. Portanto, são coisas que às vezes... E há outra coisa. Eu vivi uma experiência em Pousadela e no Guerra da Regedora, Pousadela, portanto, 2 clubes na mesma freguesia, uma freguesia com 5.000 habitantes e 2 clubes que disputaram sempre jogos com uma grande galhardia, portanto, e com suspeita de haver sempre problemas, e nunca houve problemas. Desde que eu fui treinador lá, nunca houve problemas. Piririm era um pororó, que isso às vezes acontece, mas nunca houve problemas. As pessoas vão-se tolerando, apesar da rivalidade. E às vezes vimos cenas por aí que não lembra a ninguém. Portanto, ainda hoje o que aconteceu no campo do Coimbrões, que levou à demissão da direção. Portanto, nós em que país é que estamos ou em que mundo é que estamos? É assim que vale agora, não é? E às vezes os adeptos vêm numa de estragar, e nós fazemos as coisas à semana para lhes dar alguma coisa. Nós respeitamos isso. Quem vem, nós temos que... Eu às vezes digo, opá, o povo está aí. Não gosto que eles vão ao espelho fazer aquele penteadozinho, porque há muita vaidade, mas apresentamos a nossa melhor roupa para mostrar o que fizemos durante a semana. E no final, bem ou mal, demos tudo. Portanto, e gostamos é que venham os adeptos e que... não consigo entender, também não domino muito isso. Como é que se paga 6 euros para ver um jogo de Sabe-Segue e 5 euros e tal para ver um jogo de primeira divisão? Acho que isto é uma coisa que não... A rever. Não é? O dinheiro que se gasta em policiamento, a preparação de um jogo acarreta quase 400 euros, não sei. Quer dizer, isto é uma realidade, não é? Para clubes que se estão a reformular e que têm distâncias maiores e, portanto... Ainda há dias eu falava com o meu amigo Torquato dessa dificuldade que o Colo das São Jorge tem, não é? Com algumas distâncias, com algumas coisas, como é que é possível. E o bilhete é caro, a malta não vai, não é? Claro. A malta não vai. Então com a chegada do inverno pior. A malta não vai, portanto, isto devia de haver um bocadinho de sensatez, acho eu. Ou então há coisas que estão realmente muito claras e que faz com que o dinheiro tenha que ser assim, eu não faço ideia. Mas como eu disse, eu não percebo disso, é apenas uma opinião. Exatamente, isto está cá como pagante. Exatamente. Mister, muito obrigado pela sua presença cá. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Já sabe, lá em casa, faça likes, subscreva as nossas redes sociais. Até uma próxima.